Eu descobri o dorama perfeito pra você que odiou Hierarchy e hoje eu vou te dar 6 motivos pra assistir Escola dos Romances Proibidos, o novo dorama japonês da Netflix. Oi, eu sou a Carla e se você, assim como eu, terminou de assistir Hierarchy na força do ódio, seja muito bem-vindo ao clube. Esse com certeza é o primeiro motivo pra você ver Escola dos Romances Proibidos, que estreou na Netflix no último dia 29 de agosto. É outro dorama teen que se passa numa escola, tem mistério, tem drama, tem romance, tem traição e vários outros plots que chamaram a atenção da gente na sinopse, no trailer ali de Hierarchy, só que nesse fazem muito melhor. Pelo menos na minha opinião. Em Escola dos Romances Proibidos, o nome já é um pouco sugestivo, né? A gente vai ter uma escola que vai proibir romances, mas no início é assim. Vai ter uma escola de meninas que vai se unir a uma escola de meninos, vai se tornar uma escola mista. E aí, uma das regras que causou uma polêmica entre os alunos é que romance era proibido. Ah, não pode beijinho no colégio, tudo bem? Não pode romance de forma alguma, nem dentro nem fora do colégio. Se você for pego namorando, você é expulso. E é claro que a escola vai se tornar um caos porque adolescente não vai seguir regra, ainda mais se estiver apaixonado. Então eles começam a namorar em segredo. O problema é que outros alunos começam a dedurar os outros e aí fica essa bagunça, até que surge uma página anônima que vai começar a ajudar os românticos, né? Os últimos românticos a se encontrarem e a não serem expulsos do colégio por causa desse amor. Só que também não é tão assim porque tá cobrando por esses serviços pra apagar os registros, as fotos ali que fariam eles serem expulsos. Eu super acho que esse dorama tem a mesma vibe de Era, que apesar de Era ser um pouco mais ali do mistério, né, da questão das mortes e tal, né, é um pouco mais leve, não tem tanta coisa drástica assim, mas ainda acho que são doramas que têm a mesma vibe, sabe? E o meu problema com Hierarchy foi justamente eles terem se perdido no meio do caminho. Começou com essa proposta, né, da vingança lá do menino e dele transgredindo todas as regras ali da hierarquia do colégio. Só que no meio do caminho, as coisas ficaram completamente diferentes, virou uma outra história. Eles começaram a focar no casal que fazia bullying lá. Eu fiquei um pouco assim, não, se perderam completamente. E nesse eu acho que eles conseguiram ter um ritmo de uma história que tinha muito mais desenvolvimento, muito mais coerência do que teve em Hierarchy. Então eles foram bem mais sucedidos nesse quesito. Em Hierarchy também os personagens eles começam a ter umas atitudes meio sem sentido, esquecem dos propósitos dele, fica uma coisa assim que tu fica, por quê? Sabe? E em Escola de Romances Proibidos eles têm desenvolvimento, todo mundo ali tem uma motivação, tem uma linha do tempo ali que explica, mesmo se eles mudarem, né, de opinião, mudarem de atitude, tem um porquê, tem uma questão toda por trás, tem uma narrativa, coisa que era que se perdeu completamente. E em Escola dos Romances Proibidos também a protagonista continua sendo protagonista, né? Então, se você não gostou de Hierarchy, pode gostar de Escola dos Romances Proibidos e esse é o primeiro motivo pra você ver. O segundo motivo é porque temos muito romance e muita diversidade. Por se tratar de um drama japonês, a gente tem um pouco mais de liberdade nesse sentido, a gente tem casal gay com desenvolvimento, tá? Temos personagem lésbica e temos outras coisas aí em questão de sexualidade, enfim. Temos beijos que não são nem um pouco sem graça, tá? E até cenas um pouco mais explícitas que, né, o auge ali da adolescência, o pessoal se descobrindo, querendo fazer coisas além dos beijos. E eu não sei nem até que ponto isso é certo ou errado. Talvez seja até um momento aí de reflexão, porque são jovens e aí tá mostrando aí um pouco mais do fim de vida, não sei. Enfim, mas também não é tanto assim, tá? Não é como se fosse... Que é isso, um filme pornô? Não. Mas tem umas ceninhas aí, e aí talvez seja uma questão pra gente refletir disso da moralidade, do que é certo, que é errado, quais são os limites, enfim. Isso nos leva pro próximo motivo pra você ver que são as reflexões que o drama traz. Reflitam. É uma série adolescente, então tem toda essa questão das primeiras experiências, de experimentar coisas novas, de ver coisas novas. E aí a gente tem algumas reflexões pra fazer durante toda a história, sabe? Eles nunca se perdem, eles sempre trazem alguma coisa pra gente pensar, não de uma forma, a origem, sabe? Aquela coisa que explode a nossa cabeça. Não, tudo de uma forma leve, de uma forma que fica nas entrelinhas. Não é pra gente refletir, o foco não é a gente refletir, mas a gente tá pescando ali algumas ideias de
vendo algumas coisas que depois a gente pode discutir e pode pensar e pode, poxa, é mesmo? Não concordo com isso, sabe? É uma coisa mais leve, mas que ainda assim traz uma mensagem. Tipo, até onde seria aceitável lutar ou ceder por amor, ainda mais numa idade tão nova, né? Temos também toda essa questão da proibição, se proíbe completamente ou se dá liberdade, se confia em um jovem que tá ali querendo experimentar coisas novas, será que é o certo? Eu acredito aí que seja um meio termo entre as duas coisas, porque nem dá liberdade demais, nem também precisa proibir. Tipo, a escola proibia o romance dentro e fora do colégio. Os alunos começaram a perseguir os outros e dedurar uns aos outros, então foi uma questão realmente mais problemática nesse sentido, porque você proibir um adolescente, principalmente, ele vai querer fazer do mesmo jeito, só que ele vai fazer escondido. Então tem toda essa dinâmica, tem toda essa reflexão sobre isso e outras coisas também, desigualdade social, a gente tem algumas coisas também em relação a isso, pressão social, temos também questões sobre moralidade, sobre poder de decisão, consequências das ações, e também tudo isso de um mundo opressor contra uma rebeldia, então as duas coisas se chocando. Tem muita coisa que dá pra pegar nas entrelinhas também. E tudo isso que eu falei até agora só foi possível, pelo menos teve um grande impacto aí por conta do elenco, que teve uma atuação maravilhosa e também pelo carisma deles e dos personagens, como eles se entregaram ali pros personagens. E eu acho que todo o carisma deles fez com que a gente se apegasse. E eu acho que isso, cara, isso eu acho uma das coisas mais importantes em qualquer história, seja de séries, dorama, de filme, de livro. Eu acho que, pelo menos pra mim, não sei como é pra você, os personagens, eles têm uma função muito importante pra me marcar. Primeiro, a história tem que ter uma coerência, tem que ser legal, mas se o personagem for qualquer coisa, pra mim também não chega lá, sabe? Porque os personagens pra mim são quem vão me fazer me identificar com a história, me fazer me apegar. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. A gente lembra de Teen Wolf, de quem a gente lembra? Scott e Styles, sabe? São dois personagens, principalmente o Styles, né? Foi uma febre, um negócio que, assim, ficou na gente. Sr. Darcy, Elizabeth, eu tô dando exemplos aqui muito grandiosos, não tô dizendo que em Escola dos Romances Proibidos temos personagens assim, mas são personagens que eu fiquei apegada do início ao fim, então eu acho que isso é super importante e esse dorama, ele trouxe isso. Eu me apeguei ali aos personagens, de uma maneira geral, não só aos protagonistas, mas também aos personagens secundários. Então eu acho que esse é um ótimo motivo pra você ver também. E a gente consegue torcer por ele justamente por causa do desenvolvimento da história. Então aqui vai o quinto motivo, que é o desenvolvimento. Todo mundo nesse drama tem espaço de tela, tem história, tem motivação, e eu acho isso muito legal, porque tem muita história por aí que não consegue equilibrar isso muito bem. Foca muito nos protagonistas e esquece de contar o resto da história, sabe? Só foca no casal principal, nos personagens principais, né? Nem sempre é romance, mas tipo, foca nos protagonistas e esquece de contar também as histórias secundárias, que eu acho muito importante pra narrativa de uma maneira geral, pra ficar mais dinâmico, pra ficar uma história mais interessante. Então, em Escola dos Romances Proibidos, a gente tem cada episódio tendo um espacinho aí pra contar a história de personagens secundários, de casais, né? A gente tem casal de tudo quanto é jeito, e que a protagonista tá ali sendo protagonista, mas ao mesmo tempo a gente tem a história completinha ali, não deixa... Porque eu já vi muito dorama que bota a história de um casal secundário e aí simplesmente esquece de contar o resto, tipo, termina o dorama e a gente não sabe o que aconteceu. Isso me incomoda bastante, então nesse dorama eu gostei muito por conta disso. A gente tem todo um desenvolvimento ali pra cada casal. E é um dorama de 8 episódios, ele conseguiu fazer coisa que muito dorama de 16 ou até mais não consegue. E não só de cada personagem, mas de uma maneira geral também, eles conseguiram criar um desenvolvimento muito legal pra história, um ritmo que você fica preso ali do início ao fim. E o sexto e último motivo pra você ver Escola dos Romances Proibidos é porque foi baseada numa história real. Talvez por isso que eles tenham tido sucesso nesse desenvolvimento aí, porque eles tinham uma base, uma outra história da vida real, em que uma aluna no Japão, em 2019, processou o colégio dela após ter sido expulsa por namorar. Ela nem questionou a regra em si, mas a dureza com que ela foi aplicada, e pediu uma indenização de só
pouco mais de 30 mil dólares. Pelo menos isso foi o que eu achei na internet. E assim, eu não sei até onde é baseado, inspirado, porque tem toda uma parte de ficção também, que eu acredito que seja aquilo da página anônima, enfim, da história de cada personagem. Eu não acredito que eles tenham se inspirado na menina que processou, mas na história em si, dos romances proibidos, do excesso de proibição, para criar essa reflexão mesmo de será que proibir completamente adianta ou será que é um exagero? Enfim, a gente ainda não sabe se vamos ter uma segunda temporada. A Netflix não anunciou até o dia que eu tô gravando esse vídeo, mas temos alguns bons ganchos aí para poder fazer uma nova temporada, não que tenha finalizado de uma forma muito aberta, tá? A história até que fecha bonitinho. Então me conta aqui se eu te convenci a assistir esse dorama, e não esquece também de deixar o seu like, seu hypar no vídeo para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. E se você quiser outras dicas de dorama, é só clicar nesse vídeo que vai estar aparecendo aqui com dicas de dorama de suspense, ó, maravilhosos. Ou então você também pode maratonar na playlist que vai estar aqui embaixo também. Eu te encontro no próximo vídeo. Um beijo, tchau!